Olá, o Se Liga na UFG começou! Fique atento, pois você confere agora tudo o que vai rolar no nosso episódio de hoje. Vamos começar mostrando um projeto que desenvolve ações na área da saúde com pessoas em situação de rua. Você também vai conferir um laboratório de pós-graduação da UFG que tem como objetivo fomentar pesquisas em diversas áreas e unir diferentes cursos. Bom, nós vamos mostrar ainda uma matéria sobre a unidade de conservação da UFG voltada para a preservação ambiental. E calma que ainda não acabou. No estúdio vamos receber a professora Angelita Lima, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Ela vai falar sobre comunicação pública e cidadania. Fica com a gente! Um grupo de pesquisadores da área de saúde da UFG desenvolve uma pesquisa com pessoas em situação de rua. O objetivo é coletar dados sobre doenças sexualmente transmissíveis e, principalmente, orientar a prevenção e o tratamento. O número de pessoas em situação de rua em Goiás cresce a cada ano. E a propagação de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, dentro desse grupo vulnerável também. Pesquisadores do Núcleo de Estudos em Epidemiologia e Cuidados em Agravos Infecciosos, com ênfase em hepatites virais da Faculdade de Enfermagem da UFG, desenvolvem uma pesquisa sobre DSTs em pessoas em situação de rua em Goiânia. Esse é um projeto que nasceu da problemática que a população em situação de rua ela tem crescido cada vez mais, ela faz parte do cenário urbano e infelizmente ela é invisível pelos gestores, principalmente pelos gestores de saúde. Então o objetivo do nosso trabalho é estimar a prevalência do vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV, a hepatite B, a hepatite C e a sífilis nessa população. O núcleo realiza, junto à população, atividades de diagnóstico e conscientização. Apesar da falta de dados oficiais e atualizados sobre a realidade de pessoas em situação de rua em Goiânia, os pesquisadores da UFG estimam que essa realidade é mais grave do que aparenta. O último boletim, a justificativa do nosso trabalho, é que o último boletim do Ministério da Saúde ele é de 2008. E esse boletim ele traça que em Goiânia só existem 508 moradores de rua, mas a todo tempo a gente pode passar nas ruas de Goiânia e a gente sabe que esse número é muito maior. Então esse trata-se do primeiro trabalho realizado em Goiânia com essa população e além de estimar a prevalência do HIV, da hepatite B, hepatite C e sífilis, a gente vai fazer o georreferenciamento. O que é o georreferenciamento? Nós vamos ver quais os pontos de prostituição de Goiânia, porque o Ministério Público ele não tem esse dado, a Secretaria de Saúde, de Educação, nenhum dos gestores, eles têm os dados, quais são os pontos de que os moradores de ruas estão aglomerados. O Se Liga na UFG vai para o intervalo, mas volta rapidinho. Não saia daí! O Se Liga na UFG está de volta. Agora recebemos em nosso estúdio a jornalista Angelita Lima, que é professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Ela veio aqui para conversar com a gente sobre comunicação pública e cidadania. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Com prazer que eu estou aqui, Maiara. Olá a todos vocês, a todas vocês, para esse debate, esse encontro sobre esse tema que é tão interessante. E bom, professora, para a gente começar o nosso bate-papo, eu te pergunto o que é comunicação pública e como ela se relaciona com a cidadania? Bem, quando nós falamos em comunicação pública,
e cidadania já tem uma implicação direta, nós estamos falando necessariamente em direitos, né? Direitos do cidadão e da cidadã. Que direitos são esses? O direito de ter acesso a informações que são fundamentais para tomar decisões sobre a sua vida, direito a ter acesso à educação, a uma comunicação que seja formativa, educativa, criativa e não uma comunicação que promova violência. Nós estamos falando assim, então, muito mais do que um modo ou um tipo de TV ou de rádio que se faça, mas de uma estética de comunicação vinculada a uma ética. Então, no campo da comunicação pública, nós temos como princípio primeiro o direito público à informação. E o interesse público. O interesse público não é um interesse pessoal, não é um interesse de impactos individuais, mas que tem impactos na vida das pessoas em sociedade. Então, nesse sentido, comunicação e cidadania hoje é um tema extremamente importante, porque nós estamos amadurecendo as nossas instituições democraticamente, a nossa sociedade agora que está completando 30 anos de democracia, nós estamos aprendendo a conviver nesse sistema mais participativo, desenvolvendo equipamentos e formas políticas de participação. Então a comunicação pública ela é fundamental. E aí ela, assim, uma TV que uma TV ou uma rádio, ou um jornal, ou uma rede social que trabalhe com comunicação pública, ela necessariamente já está inserida nesse contexto da democracia, de desenvolvimento de participação pública, uma participação que promova a elevação, vamos dizer assim, cidadã, né? Em que as pessoas tenham acesso realmente àquilo que é fundamental para se transformar em sujeitos de direitos, em sujeitos dignos, em sujeitos que vivam em sociedade assim, combatendo a barbárie e tem um nível de sociabilidade que seja, digamos, bom para todos nós. Ou seja, uma comunicação com foco no interesse público acaba sendo um caminho para exercer a cidadania, né, professora? Exatamente isso. Que bom. E a Universidade Federal de Goiás está promovendo esse ano um evento justamente sobre esse assunto, né? Um seminário sobre comunicação pública e cidadania. O que é esse seminário, professor? O que ele traz? O que ele aborda de interessante e importante, tanto para os estudantes da Federal quanto para a comunidade? Não só os estudantes, como profissionais de comunicação, né? O Seminário de Comunicação Pública e Cidadania, que a UFG está realizando, ele é um resultado de uma proposta integrada de comunicação. Então, a FIC, a Faculdade de Informação e Comunicação, a Rádio Universitária da UFG, a TV UFG, a ASCOM, que é a Assessoria de Comunicação da Universidade, estão envolvidas na produção desse seminário, porque um dos objetivos do seminário, além de discutir a comunicação pública e a cidadania, é desenvolver uma política de comunicação integrada para a UFG, ou seja, aquilo que nós estamos discutindo do ponto de vista da teoria, do ponto de vista dos conceitos ou das disciplinas, da formação dos comunicadores e das comunicadoras, nós também queremos que isso tenha um resultado prático para a própria universidade. Então, a política integrada de comunicação da universidade, ela vai ganhar um pontapé importante aqui nesse seminário e nós queremos que daqui um tempo a universidade realmente possa dizer: nós temos uma política de comunicação e essa política de comunicação ela é integrada e promove a cidadania. Bom, já a gente continua a falar um pouquinho mais, professora, sobre esse seminário e mais também sobre esse assunto de plena importância. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Se Liga na UFG está de volta. Hoje recebemos no estúdio a jornalista Angelita Lima, que é professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Ela veio aqui para falar sobre comunicação pública e cidadania. Bom, professora, como a gente estava conversando no último bloco,
Fala pra gente um pouquinho mais sobre o seminário que a Universidade Federal de Goiás está promovendo esse ano. Bom, primeiro para dizer que o seminário está tendo uma receptividade muito boa, está sendo, no nosso processo de mobilização, as pessoas do Brasil inteiro têm se interessado, o que demonstra que o tema realmente ele é importante. Nós estamos num momento histórico para discutir isso, porque os formatos estão em discussão, a mudança de paradigmas na comunicação, a mudança de paradigma no próprio jornalismo, o jornalismo empresarial, né, que tem causado um certo contentamento, né, nas suas abordagens. De certa forma, isso nos fortalece nessa discussão da comunicação pública vinculada aí ao tema da cidadania, ou seja, com a participação cidadã nesses processos todos. O nosso seminário, então, a partir disso, ele tem uma abordagem nacional que é para a gente discutir a comunicação pública em âmbito nacional. O que se faz no Brasil hoje? Quais são as propostas, quais são as políticas, quais são as medidas sendo tomadas para fortalecer esse campo da comunicação pública, como, por exemplo, o fortalecimento, porque o que já é lei, é de produções culturais locais, né? A valorização da diversidade cultural, da diversidade existente na sociedade, e isso está, de alguma forma, transparecer ou aparecer ou reaparecer nos nossos processos comunicativos midiáticos, né? Eu acho que esse é um tema importante. Nós vamos tratar da convergência digital nessa perspectiva da democracia, ou seja, da democracia e da cidadania, ou seja, a convergência digital, ela promove cidadania, ela é realmente democrática. O jornalismo que se faz hoje, vai ter uma mesa sobre o jornalismo atual, ele é um jornalismo que como é que ele se relaciona com essa perspectiva da comunicação pública e da cidadania, né? E tem também uma mesa específica para discutir um projeto de comunicação integrada para a Universidade Federal de Goiás. Vale a pena ressaltar que, além da universidade, a Ascom, a FIC, a TV UFG e a Rádio Universitária, nós vamos ter ainda a presença da EBC, né? Um staff da EBC estará presente conosco, da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, e também o IF goiano, ou seja, nós estamos trabalhando com parceiros, outras universidades, outras instituições de ensino superior, nós estamos trabalhando com parcerias, porque nós entendemos que esse debate ele é amplo, ele não pode ser localizado, ele tem uma ramificação importante em todos os nossos processos de comunicação, principalmente quando envolve as diferentes mídias, né? Com certeza, será um evento muito bom. E, professora, você falou aí em quebra de paradigmas, em temas tão importantes, tão interessantes. Falando nisso, o curso de jornalismo da Universidade Federal de Goiás completa 50 anos, né? Está fazendo 50 anos. Qual a importância dessa marca histórica para a comunicação em Goiás? Certamente. No próximo ano, em 2016, o curso de jornalismo vai completar os seus 50 anos. Nós consideramos que esse é um momento importante para pensar não só a formação de jornalistas, mas a gente também resgatar um pouco do que nesses 50 anos a Universidade Federal de Goiás, por meio do curso de jornalismo, o que ela produziu de bom nessa sociedade goiana e goianiense, né? Então nós temos aí um volume grande de egressos que são profissionais que estão no mercado de trabalho nas suas diferentes facetas, né? E a importância para nós de não deixar passar essa data sem uma reflexão tem a ver também com esse momento importante para o jornalismo, né? Hoje se discute e se questiona um tipo de jornalismo que se faz, que é hegemônico, que prioriza as notícias ruins, que prioriza o lado ruim da cidadania, o que é ruim da cidadania, das pessoas ou dos fatos, e há uma demanda para que a linguagem se modifique, que a linguagem jornalística ela esteja mais próxima da vida das pessoas e não retirando
as pessoas da sua realidade, na verdade, produzindo significados que não lhe devolvem, não devolvem às pessoas a sua condição de intervir, a sua condição de participação. Então, eu penso que é um momento paradigmático mesmo e nós vamos aproveitar esses 50 anos para comemorar bastante, mas para produzir novos sentidos e novas políticas para a formação de jornalistas em Goiás. Eu penso que o seminário também vem para nos ajudar e nós vamos anunciar nesse seminário uma extensa programação para comemorar os 50 anos do curso de jornalismo da UFG. Com certeza, um marco histórico. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Bom, nós vamos para o nosso último intervalo, mas antes disso, confira a dica do virtual. Não perca! As inscrições para a sexta volta da UFG estão abertas só até o próximo dia 27 de novembro. É a única corrida de rua totalmente gratuita. Para se inscrever, basta acessar o site do evento. O Centro de Esportes da UFG oferece aulas gratuitas de badminton para toda a comunidade. Os treinos são realizados todas as terças, das 2 às 6 da tarde, e domingo, de 9 horas da manhã ao meio-dia. As inscrições são feitas no horário das aulas. A Universidade Federal de Goiás conta com um laboratório que une pesquisadores de diversas áreas. Com equipamentos de ponta, o local é uma referência. Confira! Criado em 2008, o Laboratório de Pesquisa Multiusuário da Pós-Graduação atende pesquisas na área de patologia clínica, veterinária, cirurgia aplicada e reprodução animal. A unidade reúne equipamentos para uso em diferentes projetos. A importância desse laboratório ser multiusuário é que nós estamos otimizando recursos da UFG, recursos públicos, portanto. Então, ao invés de multiplicar aparelhos como um aparelho deste, um aparelho de bioquímica é um aparelho de valor considerável, quer dizer, cada grupo que for desenvolver um projeto tivesse que adquirir um aparelho como esse, isso seria muito oneroso. Então, nesse sentido, esse laboratório multiusuário ele permite que diversos grupos se utilizem de aparelhos como esse, de alto valor, para realizar as suas pesquisas. Para os pesquisadores que utilizam o laboratório, a diversidade de aparelhos é o que diferencia dos demais. Esse tipo de laboratório financiado pela FINEP, o objetivo básico dele é pesquisa, não é um laboratório para prestação de serviço. É claro que a graduação também obtém a vantagem por meio da iniciação científica, mas a utilização, meio e fim dele é suporte para pesquisa. E isso diferencia esse tipo de laboratório de outros laboratórios da UFG, tão importantes quanto um laboratório de pesquisa. Quem conhece o campus Samambaia da UFG sabe que a área é cercada de verde. Isso se deve à preocupação da universidade com a preservação ambiental por meio da unidade de conservação. Preocupada com a preservação ambiental, a Universidade Federal de Goiás criou a Unidade de Conservação, que protege áreas nativas que existem dentro da universidade. Esses locais também são campos para pesquisas científicas. Hoje nós temos aqui na Unidade de Conservação o herbário, a Reserva Biológica na Serra Dourada, a publicação da flora no estado de Goiás e a vivência também com o Bosque Augusto Santelleri, que é um dos patrimônios muito importantes aqui para a universidade. A Reserva Biológica Professor José Ângelo Riso fica no município de Goiás e possui 144 hectares. O herbário fica no campus Samambaia, em Goiânia, e conta com um depositário de mais de 60 mil plantas. O Bosque Augusto Santelleri também fica no campus Samambaia e tem uma área aproximada de 20 hectares de vegetação primitiva. A unidade de conservação atende tanto a comunidade interna quanto externa. Ele atende a comunidade através de explicações, de orientação, determinação de plantas,
participação ativa também na arborização, principalmente em Goiânia, e em cidades do interior a gente também vem participando. O Se Liga na UFG de hoje vai ficando por aqui. Continue assistindo o nosso canal e aproveite também para entrar em contato com a gente por esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela. A TV UFG conta com uma página no Facebook e um canal no YouTube. Acesse e confira tudo que a gente produz para você. Somos uma televisão pública e todo o nosso conteúdo é disponibilizado gratuitamente. Até semana que vem. Tchau, tchau!